aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês o que é uma secção longitudinal em um cilindro. Então vamos prestar bem atenção que é muito importante essa parte. Então vamos imaginar que a gente tem um cilindro, coloquei aqui para vocês, e eu vou fazer um corte, uma secção. O que é esse corte que eu vou fazer aqui que configura essa parte da direita pintada de azul? Quando eu falo desse corte, turminha, eu estou falando de um corte na vertical, eu escrevi aqui para vocês, mas não no meio. Ou seja, você não vai cortar exatamente no meio esse palmito, essa lata de óleo, esse lixo que você tem. Ele vai ser um corte longitudinal, ou seja, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para cima, um pouco para baixo do meio. E esse corte, ele vai ter uma certa largura X. Agora, o interessante é o seguinte: eu vou olhar essa lata de lixo, esse palmito, esse cilindro de cima, ó, olhando de cima, você tem essa figura aqui, aonde o X é esse pedaço azul aqui, você tem um raio R em azul, e aí você pode fazer o seguinte: você pode ligar o centro desse círculo, dessa circunferência até a borda, o centro dessa circunferência até a borda. Então aqui você vai ter um triângulo formado por lados R e a parte X. Agora olha que interessante, eu vou ligar o centro desse círculo até o ponto onde corta a parte longitudinal. E esse corte aqui vai vir exatamente no meio, esse ponto. Então aqui vem X sobre 2 para um lado, X sobre 2 para o outro lado. Então esse pedaço é igual a esse pedaço. Então você tem metade do X para cada lado. E aí você tem dois triângulos aqui que são retângulos e são congruentes. Ah, então se pedir para vocês, turminha, esse pedaço X, você pode ter essa visão de cima e você pode fazer o pitch, fazer o Pitágoras para encontrar esse valor de X. Vamos supor que você tem essa distância do centro até aqui. Então você aplica o teorema de Pitágoras ou no triângulo de cima ou no triângulo de baixo. Então, turminha, isso é muito importante porque às vezes eles vão pedir para vocês o volume, por exemplo, do que sobra quando você corta. Quando você tem, por exemplo, um imposto de gasolina, você coloca aqueles barris de combustível e eles ficam deitados. Então você pega isso daqui e fica deitado. Aí é alimentado o combustível aqui dentro e esse combustível é utilizado. Vai chegar uma determinada hora, que, por exemplo, que esse combustível só está na parte da esquerda, só está na parte da direita. Então você precisa calcular esse volume. Para calcular esse volume, você vai precisar da área da base e você vai precisar da altura, por exemplo. Então, você vai precisar saber esse X, vai precisar saber esse H e vai ter que utilizar as fórmulas de cilindro. A área da base é πr², o volume é a área da base vezes a altura e a área lateral é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, o que você sabe de cilindro reto, você utiliza, mas você vai ter que buscar esses valores aqui, porque muitas vezes você tem que calcular esse volume e ter essas medidas. Então não se esqueça, secção longitudinal é um corte que você faz na vertical, mas você não corta no meio. E é interessante você ter essa visão de cima. Valeu? Um abraço para vocês aí.